Boa tarde a todos. Iniciando mais uma reunião semanal da programação da operação, no dia 6 de novembro, no nosso formato padrão, já conhecido, dividido em 3 blocos. O primeiro bloco com a previsão meteorológica, depois o segundo, previsão hidrológica e, por fim, operação hidráulica. Uma paralisação de 5 minutos. Retornamos com as perguntas do primeiro, com as respostas às perguntas do primeiro bloco. Segundo bloco, a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Uma previsão de carga para o PMO, revisão semanal, e os resultados do PMO. A gente novamente faz um intervalo de 5 minutos, retornamos com as respostas às perguntas do segundo bloco, e, por fim, o terceiro bloco, com os limites elétricos e principais intervenções elétricas e a política operativa. Encerramos, voltamos depois de 5 minutos para as respostas às perguntas finais, e esse é o conjunto da nossa reunião semanal. Então, já iniciando o primeiro bloco, peço a Beatriz o início da previsão meteorológica, com a sua apresentação. Por favor, Beatriz. Obrigada, Zé. Vou compartilhar aqui. Boa tarde a todos. Vou dar início agora falando dessa semana. Essa semana, uma frente fria no sábado, ela avançou pelo Espírito Santo. No sábado, essa frente fria avançou pelo litoral, no sábado não, no domingo, essa frente fria avançou pelo litoral sul da Bahia. E na segunda-feira, essa frente fria chegou aqui na altura de Salvador. A atuação dessa frente fria aqui em superfície e a configuração do vórtice ciclônico nos altos níveis da troposfera, aqui próximo ao litoral do Rio Grande do Norte, a partir de segunda-feira, e outros fatores também, favoreceram a ocorrência do primeiro episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZACAS, primeiro episódio desse período chuvoso. As ZACAS, que é essa faixa de nebulosidade, que se estende até o sul do Amazonas, até o norte de Minas Gerais e sul da Bahia aqui, ela favoreceu, né, a ocorrência de precipitação nas bacias das regiões Nordeste e Norte durante a semana, com destaque para a bacia do Rio São Francisco, aqui no Lago de Sobradinho, e as bacias menores, que foram Jequitinhonha, Contas, Paraguaçu, que foram mais beneficiadas com a formação dessas ZACAS. O Tocantins, ele não foi tão beneficiado quanto era esperado, porque na ocorrência de ZACAS, geralmente o Tocantins é muito beneficiado com a chuva provocada pelas ZACAS. Essas ZACAS não ocorreu isso, a chuva ficou muito concentrada no médio e baixo Tocantins, não atingiu tanto a cabeceira. Então, a configuração observada essa semana com as ZACAS desfavoreceu a geração eólica e solar da região Nordeste. E em relação às temperaturas, as temperaturas apresentaram declínio nas regiões Sul, Sudeste e em Salvador. As temperaturas estão apresentando valores bem mais baixos do que na semana passada, nessas regiões. Essa queda de temperatura ela estava sendo esperada para essa semana, por causa do avanço de uma massa de ar frio, anômala para essa época do ano. Esse ar frio avançou pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste no início da semana. Esse ar frio anômalo, provocando queda de temperatura maior do que a prevista, mas a previsão da semana passada para essa é que a partir de quarta-feira as temperaturas voltariam a subir, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e isso não ocorreu. A formação de um sistema de baixa pressão aqui no litoral de Santa Catarina, a partir de quarta-feira, ele manteve o transporte de ar úmido e ar frio aqui para a região leste, né, do sudeste e leste da região sul também, e com essas temperaturas não subiram. Ficaram baixas a semana toda, principalmente aqui no sudeste, onde o desvio da previsão de temperatura foi maior para o final da semana aqui no Rio de Janeiro. Então, conforme foi falado no primeiro slide, as ZACAS favoreceu a ocorrência de precipitação no São Francisco, principalmente aqui no Lago de Sobradinho, no Paraguaçu, no Contas, no Jequitinhonha, e aqui do Tocantins a chuva ficou mais concentrada no médio e baixo Tocantins e no médio e baixo Xingu também. Também foi favorecido com a ocorrência desse sistema.
Amanhã, a previsão agora para a próxima semana, amanhã as ACAS começam a se desconfigurar, no domingo ela já se dissipa, aí ao longo da semana, a partir de segunda-feira, a atuação de um sistema de baixa pressão aqui nas regiões sul, sudeste, centro-oeste provoca chuva fraca nas bacias dessas regiões. Aqui no Iguaçu e no Uruguai, a chuva fraca deve ocorrer principalmente segunda e terça-feira, e a partir de quarta, a chuva fraca fica concentrada aqui no Paranapanema, Tietê, do Grande, Paraíba do Sul, do Alto São Francisco e do Paranaíba. Chuva fraca, né, com valores dentro da média para a semana que vem. Em relação à temperatura, as temperaturas estarão em elevação na semana que vem, em toda a região sul, sudeste, aqui no centro-oeste, em Salvador. Com a desfiguração das ACAS no início da semana, a geração eólica volta a subir, ela já volta a subir a partir de amanhã, hoje já está subindo, amanhã sobe, fica em elevação até quarta-feira de manhã, fica com valores mais elevados do que foram observados essa semana, e a partir da quarta-feira à tarde volta a cair novamente. Com um predomínio de céu claro na região nordeste, a partir de domingo, a geração solar também aumenta, e a semana que vem fica mais elevado do que essa semana, o padrão da semana que vem será diferente do que essa semana, com a nebulosidade mais restrita para Minas, para o sudeste e para o centro-oeste, e com isso a geração solar nos parques do sudeste fica estável, por causa da ocorrência de nebulosidade a partir de segunda-feira nesses parques, por causa da atuação da baixa, que deve gerar estabilidade e provocar nebulosidade variável em todo o sudeste, centro-oeste, e aqui no norte do sul, né, pegando ali a bacia do Rio Paranapanema. Então, são esses os destaques: temperatura em elevação, geração eólica em elevação, eólica e solar em elevação no nordeste, e aqui no sudeste, a geração solar é estável. Obrigada pela atenção. Obrigada, Bia. Obrigada. Em continuação, agora com a previsão hidrológica, por favor, Érica. Oi, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, eu vou fazer a apresentação da previsão hidrológica dessa primeira revisão de novembro. Para a previsão de precipitação, nós vemos um pouco de chuva, né, para a nossa previsão por conjunto, principalmente a partir do dia 9, de modo geral, nas bacias do Grande, Paranaíba, Paraná e Paranapanema. Para o subsistema sudeste, nós começamos a previsão com 57% da MLT. A expectativa de fechamento para o mês de novembro é 56% da MLT. E isso representa o menor do histórico de 90 anos. Na bacia do Rio Grande, o início foi de 32% da MLT, a previsão mensal é de 32% da MLT, e isso também corresponde ao menor do nosso histórico de 90 anos. Para a bacia do Rio Paranapanema, a N inicial foi 69% da MLT. Nós podemos ver um início de queda, né, na previsão, seguido de um aumento ao longo das semanas. A previsão para o mês de novembro é de 61% da MLT. Isso corresponde ao 10º menor do histórico de 90 anos. Para a bacia do Paranapanema, o inicial foi de 37% da MLT, a previsão para o mês de novembro é de 37% da MLT, isso corresponde ao 5º menor do histórico de 90 anos. Para a bacia do Rio Paraná, no início da previsão nós observamos 59% da MLT, podemos ver um início de queda, seguido de um aumento ao longo das semanas. A previsão mensal é de 56% da MLT, e isso corresponde ao 4º menor do histórico de 90 anos. Para o subsistema sul, podemos ver um pouco de chuva para a previsão para o conjunto, principalmente a partir do dia 9, 10, mas ainda assim pouca chuva, né? Menos de 10 milímetros. No subsistema sul, o observado inicial foi de 17% da MLT, e a previsão mensal para novembro é de 22% da MLT,
Isso corresponde ao menor do histórico de 90 anos. Para o Iguaçu, o observado na previsão foi de 15% da MLT e a previsão de fechamento para novembro é de 17% da MLT, também o menor do nosso histórico de 90 anos. Para a bacia do Rio Uruguai, também começamos com 16% da MLT, o observado no dia da previsão. A previsão mensal para o mês de novembro é 26% da MLT, e isso corresponde ao terceiro menor do nosso histórico de 90 anos. Para o subsistema Nordeste e Norte, nós temos um pouco de chuva prevista na bacia do São Francisco, em todos os dias, e para o Tocantins, principalmente nos 2 primeiros dias, para a nossa previsão por conjunto. Para o subsistema Nordeste, a previsão inicial no dia da previsão foi 66% da MLT. Nós podemos observar um aumento da previsão na nossa previsão de curto prazo, né, e uma expectativa de aumento ao longo das semanas. A previsão mensal é de 90% da MLT, e isso corresponde ao 41º menor do nosso histórico de 90 anos. Observando os postos do Médio São Francisco, nós podemos ver uma tendência de aumento de todos os postos, principalmente São Romão e São Francisco, nesses últimos dias. E na bacia do Rio São Francisco, no dia da previsão, nós estávamos observando 63% da MLT. Podemos enxergar esse aumento das vazões na previsão de curto prazo, expectativa de aumento ao longo das semanas, e a previsão mensal para novembro é de 90% da MLT. Isso corresponde ao 39º menor do nosso histórico de 90 anos. Para o subsistema Norte, o observado no dia da previsão foi de 61% da MLT, e a previsão para o mês de novembro é de 89% da MLT, o que corresponde ao 37º menor do nosso histórico de 90 anos. Na bacia do Rio Tocantins, observado no dia da previsão foi de 69% da MLT, e a expectativa de fechamento para o mês de novembro é de 82% da MLT. Isso corresponde ao 35º maior do nosso histórico de 90 anos. Agora podemos ter uma visão mais especial dessa nossa previsão hidrológica, né, dos dias 10 ao 13. Podemos ver que a maior parte das bacias de interesse do SIM estão com uma previsão abaixo da média, né, abaixo de 80% da MLT. Algumas estão com previsão de 120%, muito poucas, o Jequitinhonha, Itabapoana e a bacia da UHE Balbina. Mas a maior parte do SIM está com previsão abaixo da média. Agora, podemos acompanhar a evolução das previsões, né, no subsistema Sudeste. A previsão inicial foi de 75% da MLT, a ENA, e agora a gente viu uma queda dessa previsão para 56%, né, o menor do histórico. Para o subsistema Sul, também teve uma queda de 24% para 22% da MLT, também correspondendo ao menor do histórico. Subsistema Nordeste, a previsão inicial foi de 61%, agora a previsão é de 90% da MLT, uma melhora substancial, né? Isso corresponde ao 41º menor. E para o subsistema Norte, de 90% ficou estável, né? Caiu um pouco para 89% da MLT, isso corresponde ao 37º menor. Aqui nós podemos ver por região a previsão de vazão da revisão 0 e 1 por semana, e os cenários para o mês seguinte, mês de dezembro. Então, no subsistema Sudeste, a média dos cenários corresponde a 69% da MLT. O maior cenário está em 193% e o menor em 36% da MLT. Para o Sul, a média dos cenários de ENA está em 61% da MLT, variando de 206% a 13%. Para o subsistema Nordeste, a média de cenários está em 96%, sendo maior 254% e menor 48% da MLT. E para o Norte, a média de cenários está em 91%, o maior 279% e o menor 40% da MLT.
Aqui nós podemos ver a evolução do armazenamento por subsistema. Nós podemos ver que o armazenamento continua em queda, né? Para o subsistema sudeste, temos 22,8%, o EAR. Para o sul, temos 23,5%, norte, 29,2% e nordeste, 55,3%. Agora, por aproveitamento, né, podemos ver que ainda existe, eles ainda estão caindo, os armazenamentos. O menor é em Itumbiara, que está em 7,7%, seguido de Invocação, 14,7%, Nova Ponte, 20,1%, Serra da Mesa, 24,5%, Furnas, 25,4%, e Três Marias está com 49,2%. É isso que eu tinha para apresentar. Obrigada pela atenção. Obrigado, Érica. Então, agora, dando sequência ao conjunto de apresentações, a operação hidráulica com o Pedro. Por favor, Pedro. Obrigado, Zé Augusto. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Dando prosseguimento à apresentação da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, comentar um pouco a respeito da operação hidráulica dos principais aproveitamentos das bacias que compõem o SIM. Aqui, nesse primeiro slide, a gente apresenta sempre o panorama das salas de acompanhamento, de crise, grupos de trabalho que o ONS tem participado. Um dos usuários de recursos hídricos dessas bacias, né, são fóruns que há diversos usuários, como setor de abastecimento de água, área de turismo, navegação, etc. E o ONS participa, né, como um dos usuários do setor elétrico. Aqui, né, um panorama geral, nós participamos da sala de acompanhamento da Bacia do Paranaíba, sala de crise da hidrovia do Tietê-Paraná, sala de crise do Rio Paranapanema, sala de crise da região sul, sala de acompanhamento do sistema hídrico do Rio Grande, sala de acompanhamento do São Francisco, sala de crise da Bacia do Tocantins, e além disso também dos grupos do GAOPS e GTAOH. Indo agora para o que a gente tem estabelecido atualmente em termos de regras operativas, indo para a Bacia de São Francisco, que a gente tem que norteia a operação dos reservatórios desse sistema hídrico é a Resolução ANA 2081 de 2017. Atualmente está instaurada uma sala de acompanhamento, cujas reuniões têm periodicidade mensal. A última foi realizada no dia 27/10, na semana do PMO, e a próxima está agendada para dia 1º de dezembro. Já foram realizadas 11 reuniões neste ano. O que está estabelecido hoje, né, o que temos e que será aplicado para a próxima semana operativa, para Três Marias, a defluência mínima média diária em 440 metros por segundo, e como o reservatório encontra-se, né, a consulta feita no dia 2 de novembro, o reservatório de Três Marias estava com seu armazenamento abaixo de 60% do seu volume útil, a gente consultou a curva de segurança para a definição da defluência máxima média diária e mensal. E para Xingó, a gente consultando também a curva para o reservatório de Sobradinho, a gente conseguiu chegar no dia 2/11 com o reservatório de Sobradinho acima de 60% do seu volume útil, então ele encontra-se na faixa de operação normal, ao contrário de Três Marias, que já se encontra na faixa de operação de atenção. Então, Xingó, a defluência mínima média diária encontra-se em 1.100 e a defluência máxima média mensal de 8.000. Em termos gerais, né, a gente está com a política na Bacia de São Francisco de forma a maximizar os reservatórios, o uso dos reservatórios. Principalmente, a gente tem um aumento de defluências em Sobradinho com o intuito de aumentar o volume de Taparica, de modo a atingir 30% lá e passar a operar com o reservatório de Taparica nessa faixa de operação, em torno de 30% do seu volume útil. Tá? A consulta de Três Marias deu que o nosso teto, né, seria de 500 metros por segundo, o máximo, de acordo com a resolução. Essas foram as simulações que foram apresentadas na última sala de crise, nessa do dia 27 de outubro, e a gente viu nos cenários, né, para Três Marias, com defluência média de 444, a gente atingindo em início de janeiro algo em torno de 62%, 52% do volume útil do reservatório, e em Sobradinho, com defluências médias de 1.520
para Xingó, a gente atingiria no início de janeiro algo em torno de 57% a 50% do seu volume útil. Indo para a bacia do Rio Tocantins, o que a gente tem hoje de resolução para a bacia é relacionada à operação do reservatório de Serra da Mesa, mais a cabeceira, e o que a gente tem estabelecido é a defluência mínima de 300 metros cúbicos por segundo, conforme consta na resolução ANA 529 de 2004. Tem uma sala de acompanhamento também para o bacia do Rio Tocantins, com periodicidade mensal. A última foi realizada no dia 27 de outubro, a próxima está agendada para o dia 24 deste mês. Já foram realizadas 11 reuniões, e na última reunião a gente apresentou essa simulação que, com a política de defluência de 900 metros cúbicos por segundo, de 26 de setembro até 31 de dezembro, a gente atingiria, no dia 1º de janeiro, volumes em torno de 18% e 25% do reservatório de Serra da Mesa. Indo agora, né, para a região sul, como foi apresentado, a gente está com uma situação bastante crítica nos reservatórios do subsistema sul, né, e a gente destaca em especial as bacias do Rio Iguaçu e do Uruguai, da composição do subsistema sul, tendo em vista que são as que possuem reservatórios mais expressivos, como consta indicado nessa figura à direita abaixo, né? Tem um diagrama de Pitzer que mostra a energia armazenada máxima do subsistema sul, que é de 19.897 megawatts, e essa distribuição desse poder de armazenamento nos principais reservatórios. Na bacia do Rio Iguaçu, a gente tem Salto Santiago e Foz do Areia, e na bacia do Rio Uruguai, principalmente Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho. O sul está sendo acompanhado agora com periodicidade mensal. A última reunião da sala de crise foi realizada no dia 26 de outubro, a próxima está agendada para o dia 23 de novembro, e como a gente pode ver, nesse primeiro gráfico, acima à esquerda, a gente tem a evolução das energias naturais agregadas mês a mês para as bacias do Rio Iguaçu e do Rio Uruguai. A gente vê, né, que sistematicamente, desde dezembro de 2009, esses valores são abaixo da média esperada, né, ou seja, as afluências foram muito ruins aos empreendimentos, e a gente chega com valores muito ruins até meados de maio, quando ocorreram algumas frentes frias nessas bacias que fizeram com que a situação melhorasse um pouco nos meses de junho, julho e agosto, como a gente pode observar no gráfico. Mas, logo depois, em setembro, a gente já vê uma degradação da condição hídrica da bacia, né? Chegando hoje, a gente tem até o dia 5 de novembro, até ontem, valores de 16% de ENA, né, para a bacia do Rio Uruguai e 15% na bacia do Rio Iguaçu. Em relação ao armazenamento, a gente pode acompanhar no gráfico abaixo as energias armazenadas, né, o percentual de energia armazenada máxima que eu posso ter, tanto no subsistema sul em linha preta, né, que a gente vê que começamos em janeiro de 2020 com cerca de 30% da energia armazenada máxima, a gente chegou até valores acima de 60% nos meses de julho e agosto, só que a partir de setembro, né, em função das condições hidrológicas, a gente viu a degradação dessa condição em função da escassez hídrica, chegando até o início do dia de hoje, final do dia de ontem, a 23% para o subsistema sul, de uma forma como um todo. Para a bacia do Rio Iguaçu e Uruguai, a gente também consegue ver essa evolução, e a gente está com 23% da energia armazenada máxima no Uruguai e 14% da energia armazenada máxima do Iguaçu. O que a gente pode reparar também nesse gráfico é que a gente conseguiu que a situação não se deteriorasse tanto em função de flexibilizações das políticas de defluência que a gente começou a praticar em meados do mês de março, né, e essas políticas ficaram vigentes na bacia até junho, em torno de junho, julho, e aí a gente conseguiu fazer com que a situação não ficasse tão ruim, chegando até 14% o valor mínimo em 14 de maio, no mês de maio. Tá? Hoje, atualmente, não há nenhuma flexibilização de defluência nas usinas do subsistema sul. De uma forma geral, a gente resumiu aqui outras salas que a gente tem acompanhado, como a sala do Sistema Hídrico do Grange, que houve uma reunião hoje de manhã, e que a próxima já está agendada para o dia 27 de novembro, a do Paranaíba, que a última foi no dia 29 de outubro,
e a próxima está agendada para o final do mês, no dia 26 de novembro. A sala de crise da hidrovia Tietê-Paraná, que a última foi em setembro e a próxima está agendada para meados de novembro. E a sala de crise do Paranapanema, que a última foi no dia 23 de outubro e a próxima está agendada para a próxima semana, sexta-feira. Em relação ao volume de espera, a gente informa que não há revisões de volume de espera para a semana operativa interna. Era isso que eu tinha que apresentar e a gente fica disponível para quaisquer dúvidas e esclarecimentos. Pedro, obrigado pela sua participação. Então, agora faremos um intervalo de 5 minutos, quando retornaremos no segundo bloco. Obrigado. Boa tarde a todos. Retornando agora para o segundo bloco, primeiro com as respostas às perguntas feitas até o momento no chat. Vamos iniciar com a pergunta feita pelo Rafael Gonçalves, de São Paulo. Rafael Gonçalves, não, Rafael Alexandre. Boa tarde, meu nome é Rafael, trabalho no CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Gostaria de saber se um incêndio na subestação de energia em Macapá tem alguma relação com a tempestade de raios observada na mesma noite do apagão. Obrigado. Bem, Rafael, a gente não tem isso oficialmente, uma manifestação oficial do agente, no caso, então não sabemos se tem uma causa e efeito relacionado, e haverá digamos, um RAP, que a gente chama, um documento, uma reunião, onde isso será explicitado pelo agente responsável pela subestação de Macapá. Então, até esse momento, a gente não tem uma manifestação oficial do agente. E, aproveitando o ensejo, eu vou pedir ao Pedro que dê alguns esclarecimentos como é que é a subestação de Macapá e quais são os trabalhos que estão sendo feitos e realizados para aumentar a confiabilidade na subestação. Obrigado. Pedro, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta, Rafael. A subestação de Macapá, 230 kV, ela opera com 3 transformadores 230/69. Desde o ano passado, dia 30/12, devido à explosão de uma bucha no transformador 2, ele se encontra indisponível para operação. E aí, no dia 3, devido à ocorrência na subestação de Macapá com o incêndio no transformador 1, houve uma danificação no transformador 3, que teve sua bucha danificada e o seu óleo também danificado. Os desdobramentos atuais das medidas que nós temos coordenado para restabelecer o mais breve possível as cargas do sistema Amapá são de que estão sendo enviados, né, junto à equipe da Eletronorte, junto à FAB, estava transportando equipamentos para a coleta de óleo, para eles poderem fazer a análise do óleo em campo. E, ao final da tarde de hoje, era uma previsão de que a bucha fosse substituída e, após o término do tratamento do óleo isolante, no cenário mais otimista, uma possível energização do transformador das 23 às 0 horas de hoje. Em paralelo, está sendo feita uma tratativa de transferir um dos transformadores da SE Laranjal, que também fica no sistema Amapá, transformador de 100 MVA, para atender as cargas da subestação de Macapá. A intervenção para movimentação do transformador foi solicitada com início no domingo, e as previsões que a equipe de tempo real conseguiu com a gente foi de que a previsão de chegada de balsa em Santana, do transformador, seria dia 17, e até o dia 26/11 esse transformador está disponível para operação, lá em atendimento junto ao retorno do trafo 3. Então, de forma, fazendo uma síntese, né, o acontecimento é basicamente, o transformador 3 deve voltar primeiramente após o término da análise do óleo isolante e do seu tratamento, e, em paralelo a isso, estamos fazendo o deslocamento de um transformador da SE Laranjal para a SE Macapá, de forma a voltar com o atendimento do sistema Amapá, que encontra-se hoje sem luz.
Pedro, obrigado pela sua resposta. Dando continuidade agora, uma pergunta de Rafael não, essa não, de René Yoshida. Prezados, boa tarde. Há algum plano para incluir a precipitação ocorrida na bacia do Rio Madeira no boletim de precipitação OPEM? Simone, por favor. Boa tarde, Renê, boa tarde a todos. A ONS não incluiu até o momento, né, a bacia do Madeira neste boletim, porque a gente não dispõe de um histórico para compor a média dessa bacia. Mas a gente vai avaliar a inclusão dos dados verificados, sem ainda ter o dado da média, com um tracinho no local da média, para que a gente possa já ir divulgando o dado verificado da bacia, mesmo que a gente não tenha toda a informação completa. Obrigada, Zé. Simone, mais uma para você, agora do Gabriel Rogato. Há previsão de divulgação das novas curvas de segurança das usinas do Rio São Francisco? Boa tarde, Gabriel. Então, da mesma forma que eu comentei no PMO de novembro, o ONS está em tratativas com a Agência Nacional de Água e Saneamento para atualização e revisão das curvas de segurança para o ciclo 2020-21, ciclo hidrológico 2020-21. Assim que a gente tiver concluído concluído a elaboração desse documento, a gente vai divulgar no âmbito ou dessas reuniões ou do próximo PMO. Obrigada, Zé. Simone, ainda tem mais duas perguntas. Vamos para a primeira das duas. Agora com Gabriel Godinho. Prezados, boa tarde. Em julho foi comentado que o sistema FSARH iria sofrer mudanças para uma melhor visualização das restrições mais antigas que foram atualizadas. Na forma atual, a coluna de data é atualizada apenas quando a restrição é enviada pela primeira vez, independente de quantas atualizações ocorrerem nas próximas semanas. Vocês possuem nova previsão para melhoria desse sistema? Simone, por favor, mais uma vez. Boa tarde, Gabriel. Então, como foi comentado lá anteriormente, o ONS tem várias demandas em relação ao aprimoramento, não só desse sistema, né, do FSARH, como de outros sistemas. A gente teve, nesse ano, a troca de algumas empresas que dão suporte na manutenção dos sistemas no ONS e foi necessário um período de capacitação dessas novos profissionais, né, que estão atendendo para evoluir os sistemas. Então, a gente agora está retomando esses desenvolvimentos. Não tenho uma data para te falar dessa questão, mas ela está sendo tratada. Obrigada. Simone, a última agora desse bloco é do Pablo Eckstein. Há possibilidade de implantação de restrições de defluência em novembro em usinas da região sul devido à situação hídrica? Boa tarde, Pablo. Estou entendendo que você está falando da declaração, né, por parte dos agentes de restrição. Essas declarações são feitas, como já comentei, por parte dos agentes, e se for identificado algum caso que haja necessidade de flexibilizar ou alterar alguma restrição, eles serão feitas a qualquer tempo. Obrigada. Então, Simone, obrigado pelas suas respostas. Vamos iniciar, então, o segundo bloco, com a participação agora do Danilo, com a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal. Por favor, Danilo. Obrigado, Zé. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar na tela. Começar a apresentação da previsão de carga diária, fazendo aí uma revisão das últimas semanas aí nos 4 subsistemas. Começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos aqui a carga média diária do dia 12 do 9 até o dia 4 do 11. Essa linha vermelha aí representa a tendência do comportamento da carga ao longo do tempo, e os valores percentuais ali dentro das caixinhas representam a variação da carga média semanal em relação à semana anterior. Como essa semana nós temos somente 5 dias para calcular a média, esses 5 dias são comparados com os 5 primeiros dias da semana anterior. Então, aí, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, semana passada aí nós tivemos pouca alteração na carga, com 1,11% de aumento. Essa semana aí nós temos uma queda brusca de 12,22%. Na carga. Essa queda é ocasionada tanto pelo feriado da segunda-feira, quanto pelas temperaturas mais baixas na região. No subsistema sul,
Semana passada nós tivemos uma queda aí, pouca alteração, 1,37% de queda na carga. Essa semana, uma queda mais forte de 12,19%, causada também pelo feriado e pelas temperaturas mais baixas. No subsistema Nordeste, uma queda de 0,76% na semana passada. Essa semana, uma queda de 6,48%, ocasionada pelo feriado e por conta de uma parada de consumidor livre aí, no subsistema. No subsistema Norte, uma queda de 0,04% na semana passada, uma semana bem parecida com a semana anterior. Essa semana, aí, uma queda de 4,66%. Tanto ocasionada também pelo feriado, mas também pelo problema da subestação aí lá do norte, interrompendo aí o fornecimento de energia para o Amapá. Aqui nós temos a tendência padronizada do dia 7/3 até o dia 4/11. Nós vimos aí como depois da pandemia nós tínhamos uma tendência de crescimento da carga. Essa tendência aí agora foi interrompida, essa tendência de crescimento foi interrompida aí pelas baixas temperaturas aí, principalmente no Sudeste e no Sul, tendo uma queda forte aí da carga no início de novembro. Quando olhamos para o percentual de variação de um mês em relação ao mês anterior, nós temos somente, é bom esclarecer que nós temos somente os 5 primeiros dias desse mês de novembro, então esses valores aí vão se alterando ao longo do mês, né? Temos aí expectativas de elevação de temperatura aí para as próximas semanas, e esses valores aí podem mudar nas próximas apresentações. Mas, por enquanto, nós temos 1,7% de queda no Norte, 4,8% de queda no Nordeste, 10,4% de queda no Sul e 14,9% de queda no Sudeste. E agora nós chegamos aqui nos resultados da previsão de carga. Aqui nós temos a carga diária verificada contra a carga diária prevista, do dia 30/10 até o dia 5/11. Nós vimos aí que após as conturbações, as alterações bruscas de temperatura aí do final de semana, ocasionando aí desvios mais altos na previsão de carga, nós conseguimos nos adaptar bem do dia 3/11 em diante, trazendo os desvios aí para valores bem mais baixos. Na carga horária verificada contra a carga horária prevista, é bom deixar claro alguns pontos. Por exemplo, na sexta-feira, quando nós recebemos previsão de temperaturas mais baixas, nós colocamos um perfil mais baixo de carga, e é bom notar que quando entregamos a previsão de carga do sábado, nós estamos mais ou menos nesse ponto aqui de carga verificada. Então, pode ver como a carga prevista estava bem de acordo com a carga verificada. Então, nós fizemos uma previsão para o sábado de continuidade dessa carga, tá? Só que aconteceu foi que ao longo do dia a carga veio bem mais baixa, ela caiu forte aqui, principalmente na noite, né? Ocasionando um sábado aí bem mais baixo. No sábado, na previsão para domingo, nós fizemos uma previsão baseado em um perfil histórico de carga de domingo bem baixo, tá? Se vocês perceberem, nós temos um alongamento aqui da ligação do sábado com o domingo. Esse alongamento aqui não é comum. Isso aqui foi ocasionado justamente porque nós baixamos muito a previsão em relação ao que esperávamos para sábado. Só que a carga surpreendeu mais uma vez e veio ainda mais baixa no domingo. O feriado é uma situação bem complicada, porque temos poucos exemplos no histórico, tá? Escolhemos aí um perfil histórico bem baixo para esse feriado, ocasionando aí um pequeno erro, um pequeno desvio aí no início do dia, mas ele se adequou bem ao final do dia, ocasionando aí boas previsões razoáveis aí
para os próximos dias das semanas, a partir do dia 3/11. Então, aqui nós temos o histograma dos desvios da PDE, no dia 30/10 até o dia 5/11. Notamos aí que 71,04% dos desvios ficaram abaixo de 3%, bem aquém dos nossos resultados normais, mas, como eu já disse, devido às conturbações, às dificuldades que passamos aí por conta das variações bruscas de temperatura ao longo da semana. Muito obrigado. Agradeço a todos. Danilo, obrigado pela sua participação. Então, dando sequência agora, vamos com a previsão de carga para o PMO, revisão semanal. O Douglas, por favor. Boa tarde. Bem, boa tarde. Dando sequência à apresentação da reunião semanal da operação, falando um pouco agora sobre a carga semanal, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, primeiro remetendo o que temos apresentado aqui no gráfico. Em azul, nós temos o valor mensal previsto no PMO para o mês de novembro. Em seguida, nessa cor mais clara, nós temos as semanas verificadas, ou no caso da primeira semana estimada, do fechamento. Em verde, nós temos as previsões realizadas nessa revisão semanal. E, por fim, em azul, novamente, o novo valor do mês revisto, em função da atualização das semanas verificadas ou da atualização das semanas previstas. Para novembro, nós tínhamos uma previsão de 40.735. A primeira semana desse mês apresentou um desvio de menos 6,9%. Esse desvio muito associado às baixas temperaturas observadas nas capitais da região, temperaturas essas que foram até mais baixas do que as temperaturas que nós utilizamos como premissas para realizar a previsão para essa primeira semana. Para a próxima semana, embora exista a expectativa nas sinalizações meteorológicas, de aumento das temperaturas médias para o Rio de Janeiro e São Paulo, ainda assim não será semelhante àquelas temperaturas observadas nas 2 primeiras semanas operativas do mês de outubro, e com isso nós reduzimos nossa previsão cerca de 4,1% em relação à nossa última previsão para essa semana, para a segunda semana, para um valor de 39.510. As previsões para a terceira, quarta e quinta semana não foram alteradas, e com isso, com a primeira semana verificada, a segunda semana revista e a manutenção da previsão da terceira e quinta semana, nós temos um novembro revisto de 39.798, que apresenta um desvio de menos de 2,3% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Aqui é só como forma de quantificar a temperatura que nós utilizamos como premissa versus temperaturas verificadas nessa semana para as capitais do Rio de Janeiro e São Paulo. Nós podemos observar aqui as diferenças no final da semana que foram mais acentuadas. Como até a Bia disse, que nós tínhamos expectativa de aumento das temperaturas, principalmente no Rio de Janeiro, que iria chegar a 33, 36 graus de máxima, e ainda assim ficou muito aquém do esperado. Falando agora em relação ao subsistema sul, nós tínhamos uma previsão inicial para o mês de 12.215. A primeira semana operativa apresentou um desvio de menos 3,5%. Esse desvio, assim como o subsistema sudeste, é justificado pelas baixas temperaturas presentes nas capitais da região, que também foram inferiores às temperaturas que nós utilizamos como premissa. Para a próxima semana, nós temos as sinalizações de aumento das temperaturas máximas e mínimas, principalmente em Porto Alegre, porém, ainda assim, nós reduzimos um pouco a nossa previsão, cerca de menos de 2,7% em relação à nossa previsão que tínhamos para a semana 2, e agora temos uma nova previsão de 12.022. Da terceira e quinta semana não foram alterados esses valores previstos, e com isso nós temos um novo valor de novembro de 12.056, que nos dá um desvio de menos 1,3% em relação à nossa previsão inicial no PMO para o mês. Aqui também trouxemos as temperaturas máximas previstas e verificadas nas capitais de cada um desses estados, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e destaca-se também para o final da semana os maiores desvios observados.
Para o subsistema Nordeste, para o mês de novembro, nós tínhamos uma previsão de 11.906. Essa primeira semana operativa apresentou um desvio de menos 2,1. Esse desvio muito associado à ocorrência de precipitação e diminuição das temperaturas observadas, né? Temperaturas observadas mais amenas em Salvador. Para a próxima semana, dada o retorno, né, dessa condição de estabilidade das condições meteorológicas, tanto de temperatura e totais de precipitação típico para essa época do ano, como vinha sendo observado antes dessa primeira semana de novembro, nós não modificamos nossas projeções. Com isso, nós temos um novo valor mensal de 11.856, o que nos dá um desvio de menos 0,4% em relação à nossa previsão inicial para o PMO. Também com destaque, o que eu acabei não falando, que nessa semana nós tivemos uma redução de um consumidor livre, como o Danilo já tinha falado também. E, por fim, no subsistema Norte, nós tínhamos uma previsão para o mês 6.185. Essa semana apresentou um desvio de menos 4,1%, muito em função da ocorrência que tivemos no estado do Amapá, né, na subestação de atendimento desse estado, um corte de cerca de 250 MW de carga, o que refletiu nessa carga verificada aqui nessa semana. Para a próxima semana, dada a expectativa de retorno das condições de atendimento e também, estabilidade das condições meteorológicas, nós não alteramos nossas previsões, mantivemos, e com isso nós temos o novembro revisto desviando menos 0,8%, que nos dá um desvio de cerca de 51 MW em relação à nossa previsão, megawatt média, em relação à nossa previsão inicial para o mês. Aqui nós já chegamos ao fim da nossa apresentação, trouxemos os destaques, né, que foi falado ao longo dela. Para o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, as baixas temperaturas acabaram contribuindo para o resultado observado na carga, né, diminuição. No subsistema Nordeste, a ocorrência de precipitação e temperaturas mais amenas em Salvador. E para o subsistema Norte, o destaque é a interrupção do atendimento ao Amapá em função da ocorrência na subestação que atende ao estado. As nossas premissas para a próxima semana, como falado, foram um aumento das temperaturas no Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E para o Nordeste e Norte, o retorno dessas temperaturas aos típicos esperados para essa época do ano, né, como vinha sendo observado antes dessa primeira semana operativa do mês de novembro. Com isso, era tudo que eu tinha para apresentar. Eu peço muito obrigado. Obrigado, Douglas. E vamos estudar na sequência. Agora, o terceiro item, os resultados do PMO, né, e as intervenções energéticas com Juliano. Por favor, Juliano, sua vez, por favor. Obrigado. Valeu, Zé. Obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem. Antes de iniciarmos, então, a nossa apresentação de rotina aqui na reunião semanal da programação da operação, eu queria comentar com vocês, a gente sempre traz algum destaque regulatório, algum destaque de novidades em termos de revisão de CVU, e o que eu trago hoje para a gente começar é um destaque do nosso processo. Para quem pôde acompanhar na semana passada, na nossa apresentação no PMO, durante a elaboração do PMO de novembro, a apresentação dos dados de entrada do modelo DECOMP, a apresentação que foi feita pela Diana, da nossa equipe da programação mensal, nós esclarecemos, ou nós trouxemos, né, para compartilhar com vocês, algumas questões relativas a algumas simulações que nós tínhamos realizado ao longo de outubro e já olhando novembro, onde nós nos deparamos com algumas dificuldades aí na convergência dos casos. Muito em virtude dessa condição crítica aí das vazões, como a gente vem acompanhando ao longo das últimas semanas, e até foi abordado agora para essa revisão 1, também foi abordado na apresentação da Érica hoje, um pouquinho mais cedo aqui mesmo nessa nossa reunião. O que foi dito pela Diana na reunião da semana passada, dava conta de que nós decidimos por uma estratégia
que ao nos depararmos com casos onde não atingimos a convergência nas 200 iterações, que é o nosso número de iterações padrão, né? Ao nos depararmos com casos onde não atingimos a convergência nessas 200 iterações, aí nós existem dois caminhos, né? Ou você, para quem tem um pouquinho mais de conhecimento aí no modelo de curto prazo aí no Decomp, você pode abrir o número de iterações para até 500, ou você pode chegar na iteração onde você chegou no número que você delimitou, no caso 200, e tenta retirar as inviabilidades dessa iteração, mesmo em se tratando de um caso não convergido. Como nós também nos deparamos, e isso foi comentado na semana passada, nós também nos deparamos com alguns casos bastante críticos, onde nós atingimos a iteração 500 e ainda assim não tínhamos a convergência, nós decidimos, e aí compartilhamos com vocês na semana passada, nós decidimos pela estratégia de manter o número 200 como sendo padrão, manter esse padrão das 200 iterações e, se caso acontecesse da gente chegar nessa iteração sem a convergência, retiraríamos as inviabilidades nesse ponto e colocaríamos novamente para rodar. Isso funcionou muito bem durante a revisão 0, na semana passada, porém, durante a rodada da revisão 1, com níveis de partida e principalmente de vazões bastante críticas, né? Sudeste e Sul em condições bastante ruins, nos deparamos com várias rodadas onde batemos na iteração 200 sem convergência e mesmo partindo dessa estratégia da gente tirar as inviabilidades de um caso não convergido, ou seja, lá na iteração 200 a gente ficou muitas horas com um caso onde o gap de convergência não reduzia. E aí, então, a gente teve que lançar mão de uma outra estratégia, que foi o de abrir o número de iterações, então, para 500. Então, por isso que alguns de vocês já devem ter visto, a gente teve uma pergunta no fórum hoje do PMO sobre isso, que nós prontamente respondemos. Então, vocês devem ter reparado que a gente publicou um caso da revisão 1 com o número de iterações flexibilizado para 500. A gente partiu para essa estratégia porque, pela experiência da equipe, foi percebido que a gente poderia estar até agora tentando rodar se a gente tivesse mantido a estratégia das 200 iterações. Então, a gente partiu porque a gente precisa garantir os demais processos e, principalmente, entregar o nosso produto, né? Então, decidimos por abrir o número de iterações e aí, então, conseguimos a convergência. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente começou a rodada ontem em torno das 20 horas e conseguimos o caso convergido, chegamos a um caso convergido, que foi esse caso que foi publicado na madrugada de hoje, por volta das 3 e pouco da manhã. Então, a gente compartilha com vocês essa dificuldade, essa necessidade da mudança de estratégia, e a gente já antecipa que se permanecermos nessas condições críticas e isso voltar a ser necessário para as próximas revisões, a gente deve voltar a usar, tá? A gente vai continuar seguindo aí a estratégia de tentar manter o padrão das 200 iterações, mas se nos depararmos com casos semelhantes ao que a gente vislumbrou durante essa rodada da revisão 1, a gente vai lançar a mão dessa estratégia. A gente lembra, né, que nos procedimentos de rede, esse número, não há esse número aí determinado de número de iterações, esse número 200 é um número padrão, então a gente pode lançar a mão dessa estratégia buscando a convergência e a entrega e a sequência do processo e a entrega dos nossos produtos, ok? Feito esse esclarecimento, então a gente pode partir para os resultados. Então, muitos de vocês já devem ter visto hoje, ou de madrugada, né, se alguém estava esperando isso, mas ao longo da manhã, com os informes preliminares, então divulgamos aí, houve um incremento bastante significativo, né, mais uma vez por conta dessas vazões críticas que permanecem, principalmente nos subsistemas Sul e Sudeste Centro-Oeste. Então,
na revisão 0, valores aí para os subsistemas Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul na casa dos R$ 368, e que para essa revisão 1 eles saltaram valores médios na casa de R$ 630. Então, o que para os patamares de carga pesada, né, chegando a valor de R$ 643,37, na média R$ 639,90 e na leve R$ 618,88. O subsistema Nordeste segue aí desacoplado, devido ao atingimento dos limites de transmissão desse subsistema para os demais, embora também com uma elevação, né? A gente saiu de valores médios na casa dos R$ 150 na revisão 0 para valores na casa dos 190, 195 nessa revisão. Esse CMO semanal, né, referencial dado pelo Decomp, levaria a um despacho térmico também referencial na casa aí acima dos 13 GB, né? Chegando a quase 13.200 megawatts. Entre todas as titulações aí de despacho. Sobre o comando de despacho antecipado das usinas AGNL, estamos olhando a semana do 9 de janeiro a 15 de janeiro de 21. Já tivemos... Então, tivemos aí o comando de despacho antecipado, né? Depois de muitas semanas sem o comando de despacho antecipado por ordem de mérito, então agora o benefício GNL sensibilizou aí o despacho da usina térmica de Santa Cruz, e para Luiz Arrimelo e Porto Sergipe segue sem o comando de despacho antecipado. A gente sempre lembra, né, que para o caso da usina de Linhares, né, a usina de Luiz Arrimelo, temos aí a necessidade de um despacho por necessidade elétrica, né, por razão elétrica, para reduzir o risco de corte de carga na região de Valadares e norte do Espírito Santo. Aqui a gente compartilha também e dá a devida publicidade com relação às ofertas aí, para a importação de energia pelo Brasil do Uruguai e da Argentina. O Uruguai aí manteve o montante total, mas agora dividindo de um modo um pouco diferente do que vinha sendo feito nas outras semanas, tanto pela Eletrobras quanto pela Enel, né, que tem aí os contratos para comercializar pelo Uruguai. Então, aí, tanto a Enel quanto a Eletrobras ofertaram cerca de 4 blocos, totalizando aquele montante que eu já citei, 285 megawatts, sendo CVUs variando de 950, o mais barato, até 1.268, o mais elevado. A oferta da Argentina, feita também pela Enel, é uma oferta aí, semana passada a gente ofertas que totalizavam 1.950 megawatts, então para essa semana chegamos a 2.000, que é praticamente quase a totalidade do que pode ser transmitido pelas conversões de Garabi 1 e Garabi 2. Então, aí 2.000 mega, divididos em 8 blocos, com CVUs variando aí da casa dos 391, do bloco 1, mais barato, até o bloco 8, na casa dos R$ 1.362. Aqui a gente traz uma observação sobre o andamento, né, dos níveis de energia armazenada nos subsistemas e uma visão dos cenários lá no segundo mês. Então, a gente vê aqui o subsistema Sudeste iniciando aí de um patamar de 22,6% e uma previsão que a gente chegue ao final de novembro na casa dos 18,6%, né, valores inferiores ao que foi projetado na revisão 0, né, do que a gente apresentou no PMO, que estava na casa dos 20. E quando a gente abre a árvore de cenários, aí valores que variam de 13,8 até 37, do mais otimista para o menos otimista, sendo o valor esperado aí na casa dos 19%. Olhando o Sul, né, o Sul parte de um valor um pouquinho mais alto da semana passada, muito em virtude do despacho térmico que vem sendo feito aí por garantia energética e a importação também, que não formam preço, ou seja, não entram na cadeia de modelos. Então a gente partiu o Sul aí com energia armazenada na casa dos 23%, com uma estimativa de uma queda aí bastante acentuada, podendo chegar ao final de novembro na casa dos 11%, 11,8%. Olhando dezembro com cenários que variam desde 2,2% até 26%, sendo o valor esperado na casa dos 5%. Então, cenários bastante ruins, na sua maior parte.
para o subsistema sul. Subsistema nordeste, partimos aí de 54,6, um pouco acima do que era projetado pelo modelo da semana passada, na revisão 0, chegando também em valores um pouco acima, na casa dos 49,5%, e abrindo a árvore de cenários aí na casa variando entre 41,4 para dezembro até 70,7, sendo o valor esperado aí praticamente o mesmo do final de novembro, na casa dos 49,6%. Para o subsistema norte, a gente parte de 29, com uma tendência a chegar na casa dos 26% ao final do mês, e olhando dezembro, cenários que variam aí de 15 a 42, sendo que o valor esperado aí que é uma tendência quando a gente olha dezembro dos outros subsistemas também, o valor esperado bem mais próximo do limite inferior, né, para todos os subsistemas, inclusive a região norte. Então, para o caso da região norte, valores na casa do 18%. Mudando um pouquinho de assunto, mas mantendo aqui o nosso foco, falar um pouquinho das intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa, essa semana, então, 7 a 13 de novembro. A gente lembra aqui qual o critério de relevância, né? As intervenções em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos ou né, que sejam ou intervenções em unidades geradoras de grande porte. Então, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, teremos aí uma parada programada na unidade geradora 6 da usina de Água Vermelha, uma manutenção preventiva anual no final de semana, dias 7 e 8, sábado e domingo. Uma parada na unidade 2 de Serra da Mesa, uma modernização para modernização do sistema de medição bruta, também sábado e domingo, porém apenas no período da madrugada, das 0 às 7. Uma parada na usina de Nova Vanhadava, um teste de recomposição programado para domingo, da 1 às 7, também somente na madrugada. Itaipu, um teste de recomposição programado aí para o período de carga mínima do domingo, né, de 7 às 10. São Simão, a parada da unidade geradora 5 para a substituição do relé de proteção primária, programado para o domingo. Usina de Chavantes, teste de recomposição programado para a madrugada de segunda-feira, 0 às 7. Entrando aí no subsistema norte, na usina de Santo Antônio, 230 kV, das unidades geradoras 45 a 50, para manutenção corretiva nas linhas de interligação dessa usina com o sistema, ou seja, as linhas Santo Antônio, Porto Velho, C1 e C2, programado aí para o sábado e domingo, intervenções diárias aí das 6 às 18. Unidades, e aí também, ainda para essa semana, a parada das unidades de geradores 48 a 50, também de Santo Antônio, 230 kV, para substituição do trocador de calor do trafo elevador, programado para o dia 11. A usina de Serra do Facão, unidade geradora 2, a parada dessa unidade para retirada de ponto quente das buchas do lado da alta tensão das fases B e C do trafo elevador, programado para o domingo, dia 8. No sul, a usina de Itaúba, a parada da usina para o teste de recomposição, programado para domingo também, durante a madrugada, das 0 às 4 da manhã. Acredito que seria isso, Zé. Devolvo a palavra para você e fico à disposição aí para responder eventuais questionamentos. Muito obrigado. Juliano, obrigado pela sua participação. Então, agora vamos fazer mais um intervalo de 5 minutos e retornaremos para o derradeiro bloco, terceiro bloco, e com as respostas às perguntas feitas até esse momento no chat. Obrigado. Então, boa tarde mais uma vez, retornando para o início do terceiro bloco, mas vamos responder primeiro as perguntas que foram colocadas no chat desse momento. Refazendo, na verdade, remontando a pergunta que foi feita pelo Rafael, um esclarecimento agora ao Aguilar Ferreira, que ele pede um esclarecimento em relação aos trabalhos de recomposição das cargas do sistema do Amapá. Né? Ele achou que teria ficado equivocado a impressão de que a empresa é o agente responsável pela subestação danificada, no caso Macapá, quando na verdade a Eletronorte apenas dá suporte. Então a gente vai esclarecer mais alguns pontos. Tá? Pedro, por favor.
Bom, boa tarde novamente, pessoal. Apenas como esclarecimento, a equipe da Eletronorte está de forma proativa atuando para que retorne o suprimento o mais rápido possível. Os equipamentos danificados, na verdade, são do agente, o agente proprietário é a LMTE e o agente operador é a Cotesa. E a Eletronorte está apoiando as atividades para que a gente consiga voltar o mais rápido possível com atendimento às cargas. Obrigado. Pedro, obrigado mais uma vez. Dando continuidade, então, agora uma pergunta do Bruno Belotti. Ele faz a seguinte pergunta. Boa tarde. Durante a apresentação da carga, foi apresentado que verificou-se uma diferença na carga da região norte da ordem de 250 megawatts em função do ocorrido em Macapá na noite de terça-feira. Percebemos que essa diferença ocorreu em todos os dias de previsão de carga seguintes, inclusive na previsão para hoje. Poderiam explicar por que essa diferença não foi ajustada na previsão diária, uma vez que o noticiado é de que esse retorno pode levar até 10 dias? Fausto, por favor, poderiam nos ajudar a responder? Obrigado, Zé. Claro, vamos tentar responder ao Bruno. Boa tarde a todos, boa tarde, Bruno. Esse evento ocorrido lá em Macapá, ele está falando especificamente da previsão de carga da programação, imagino que ele está falando, né? Então, pela sua citação diária, houve alguma dificuldade de início de prever assim a extensão desse evento, mas ele já foi ajustado, sim, já começa a ser ajustado. A previsão de carga diária, ela tem, todo dia você refaz, então tem essa oportunidade de ajuste, tá? Agora, o que nós não temos ainda é uma clareza exatamente de quanto vai voltar, como e quando vai voltar e quanto, né? Então, nós temos que acompanhar para e passo isso aí, mas nós vamos sim, na previsão de carga diária do norte, incluir o Amapá, nós vamos considerar sim, vai ser considerado e foi considerado. Agora, não é 250, só uma observação, você falou ali 250 megawatt médio, né? A confusão talvez seja, se é na semana, não chegou a ser o 250 megawatt médio, porque foi de terça-feira para cá, foi um valor um pouquinho menor. Para a semana seguinte, também temos exatamente essa, não tem clareza em relação a essa continuidade disso. Você está falando em 10 dias, mas estão correndo aí, como já se falou nisso, para se procurar suprir o mais rápido possível essa deficiência lá da subestação. Ok? Então, Fausto, mais uma pergunta também do Bruno Belotti. Ele faz a seguinte pergunta. Boa tarde. A área de carga já consegue estimar quanto de aumento de carga em outubro foi devido à temperatura e quanto foi devido à retomada da economia? Fausto, por favor. Ok, Bruno. Essa pergunta é bastante interessante, que nós já estamos devendo, inclusive, né? Eu até uns 2 meses atrás, acho que até mais um pouco, falei que em 1 mês e meio esse novo sistema estaria pronto, e acabou, eu me enganei, foi exatamente no prazo. O sistema já está pronto, mas está sendo testado e migrando de um sistema para o outro. Nós trabalhávamos um sistema de planilha e agora fizemos todo um sistema novo, inclusive vai ser disponibilizado para os agentes através do portal Sintegra. Tá? Estamos migrando de um sistema para o outro, tirando aquele programa de sistema de planilha, que é muito trabalhoso, e também precisamos de fechar a carga de outubro, que a gente chama de carga global, com os dados, inclusive, com os dados das usinas não simuladas que a gente recebe da ACCE, os dados definitivos. Mas a semana que vem, imagino que a gente deva ter essa informação já segura para vocês, e se possível já disponibilizar o sistema, esse sistema que está pronto aí, para que vocês possam, inclusive, fazer suas próprias avaliações, mas junto com o sistema tem que disponibilizar também decks de carga para vocês poderem, carga, temperatura, para vocês poderem fazer essas simulações, ok? Mas semana que vem a gente vai estar ajustando isso, nós estamos para a fase de transição, tá? De um sistema para o outro, ok? Fausto, muito obrigado pela sua resposta, dando continuidade, agora iniciando o terceiro bloco, com a parte dos limites elétricos e principais intervenções elétricas, com a Fernanda Rippel. Por favor, Fernanda. Obrigada, Zé. Boa tarde, pessoal.
Bom, eu vou fazer a apresentação dos limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas para a próxima semana operativa. Começando, a gente tem uma intervenção que já vem acontecendo há algum tempo, já foi apresentada nas últimas reuniões, e é o desligamento do banco de capacitor série da linha de 500 kV Gurupi Serra da Mesa, circuito 1, na subestação de Serra da Mesa. Ele vem acontecendo desde 22 de agosto e ele se estende até dia 20 de dezembro. E nessa intervenção, para evitar sobrecarga inadmissível nos capacitores série da linha Gurupi Serra da Mesa, circuito 2, na contingência da Peixe 2 Serra da Mesa 2, é necessário limitar o FNS em 3.500 MW. Nós temos também 2 desligamentos no sábado e no domingo, na linha de 500 kV Miracema Gurupi, circuito 1, e nas mesmas condições da intervenção anterior, é necessário limitar o FNS, dessa vez em 3.300 MW. Ainda na área norte-nordeste, a gente tem desligamento diário da meia-noite e 20 às 6h40, dos dias 11, 12 e 13, da linha de 500 kV Serra da Mesa Gurupi, circuito 1. De maneira análoga aos casos anteriores, também é necessário limitar o FNS, dessa vez um valor um pouquinho reduzido, de 2.600. No sábado e domingo, da meia-noite às 7 horas, a gente tem desligamento da unidade geradora 2, da OHS Serra da Mesa, e para que o sistema suporte a perda dupla das linhas de 500 kV Serra da Mesa Samambaia, é necessário limitar o recebimento Sudeste e Centro-Oeste em 6.000 MW. Das 5 às 17 horas do dia 11, quarta-feira, a gente tem desligamento do banco de capacitor série na subestação Lusiânia, 500 kV, e para que o sistema suporte contingências simples e duplas de linhas de 500 kV entre Serra da Mesa, Samambaia e Rio das Éguas, Lusiânia, é necessário limitar o recebimento Sudeste e Centro-Oeste em 6.000 MW, caso a gente tenha 7 ou mais unidades geradoras na OHE Tucuruí, e caso a gente tenha 6 ou menos unidades geradoras, é necessário limitar o recebimento Sudeste e Centro-Oeste em 5.800 MW. Na quinta-feira, dia 12, das 7 ao meio-dia, a gente tem o desligamento da barra B1, da subestação de 500 kV Bom Jesus da Lapa 2, e para que o sistema suporte dinamicamente contingências com falha de disjuntor no 500 kV dessa subestação, é necessário limitar a exportação Nordeste em 5.500 MW e o fornecimento Nordeste-Sudeste em 2.300. No domingo, da meia-noite às 7 horas, a gente tem uma intervenção sem desligamento no esquema especial de isolação forçada da subestação de Ibiúna, e visando suportar a perda de 2 bipolos de Ibiúna, é necessário manter o LCC entre 700 MW e 1.700 MW. Na área Mato Grosso, a gente tem 2 desligamentos, no sábado e na quinta-feira, da linha de 500 kV Jauru-Cuiabá, circuito 1, mais disjuntores e reatores. E para que o sistema suporte a perda do outro circuito da linha, é necessário manter o fornecimento por Jauru menor do que 650 MW. Na área Acre e Rondônia, a gente tem desligamento das linhas de 230 kV, OHS Santo Antônio, Porto Velho, circuitos 1 e 2, diariamente, das 6 às 18, nos dias 7 e 8, sábado e domingo. Durante esse desligamento, a OHE vai estar desligada, e para que o sistema suporte perdas duplas na interligação, é necessário manter no mínimo 2 unidades geradoras nas OHS Samuel e Rondon 2, e o recebimento na interligação deve ser limitado em 380 MW. Na área Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente tem o desligamento do transformador 13, 538 kV, da subestação de São José, no domingo, das 7h30 às 17 horas. Para mitigar os impactos da contingência dos outros transformadores, é necessário limitar o despacho da UTE Termo Rio em 200 MW. No sul, a gente tem geração térmica por razões elétricas em Jorge Lacerda. O despacho do complexo Jorge Lacerda ele é determinado de forma a evitar corte de carga para contingências em carga pesada e média das linhas de 230 kV Forquilinha Lajeado Grande, Caxias do Sul 5 Lajeado Grande, Forquilinha Siderópolis, Biguaçu Palhoça, Biguaçu Desterro e da linha de 525 kV Abdom Batista ou da maior unidade geradora sincronizada. Para a próxima semana operativa, esse despacho foi determinado em uma M, uma G e uma GG, totalizando 295 MW.
Por fim, na área Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente tem geração térmica por razões elétricas, na UTE Luiz Oscar Rodrigues de Mello. Esse despacho ele é determinado para evitar corte de carga na região de Governador Valadares, no norte do Espírito Santo, no caso de contingência da linha de 230 kV, Mesquita, Governador Valadares 2. Para a próxima semana operativa, esse despacho foi determinado em 204 megawatts, mas a usina declarou disponibilidade de 187 megawatts, sendo esse o valor que será praticado. Da minha parte era isso, agradeço a atenção. Fernanda, obrigado por sua participação e dando continuidade agora com a política operativa semanal, peço então a palavra para Carla. Por favor, Carla. Obrigada, Zé Augusto. Vou compartilhar aqui a minha tela. Boa tarde a todos. Vamos agora apresentar a política operativa da semana de 30/10 a 6/11. Bom, falaremos dos resultados da geração térmica, comparando o modelo DECOMP com o modelo DECEM. Cabe destacar que as diferenças ocorreram principalmente aqui devido à declaração de ordem de mérito e também à declaração de disponibilidade. Cabe destacar aqui essa diferença acentuada devido ao feriado de 2/11. Segunda-feira agora. Passando agora para os resultados do modelo DECEM com Programa Diário de Produção, PDP, vamos analisar gerações hidráulicas e as gerações térmicas. Iniciando aqui com o submercado Sudeste, as diferenças se deram para atendimento à política de diretrizes energéticas para a semana operativa, ajustes de UC hidráulico e também para o fechamento do balanço do SIM. Já aqui na geração térmica, as diferenças se deu principalmente em função do despacho por garantia energética GE. Passando agora para o subsistema Sul, as diferenças se deram devido a ajustes necessários para a compatibilização das regras e diretrizes da política operativa e preservação dos estoques conforme diretrizes do CMSE. Bom, já nas térmicas, as diferenças se deram devido às redeclarações de inflexibilidade e também pelo despacho por garantia energética. Indo agora para o subsistema Nordeste, as diferenças se deram principalmente aqui para a compatibilização das regras operativas da Bacia do Rio São Francisco e também para a adequação do balanço no SIM. Indo aqui para as térmicas, foram devidas às redeclarações de disponibilidade e também pelo despacho por GE, garantia energética. Indo agora para o submercado Norte, nas hidráulicas, foram devido ao atendimento aos limites elétricos e também ao C hidráulico. Bom, aqui pouca diferença nas usinas térmicas do Norte, e elas se deram principalmente ao atendimento elétrico, as usinas térmicas aqui, perdão, se deu devido a ajustes necessários na validação elétrica e também pelo despacho térmico por garantia energética. Bom, nessa semana também ocorreu o intercâmbio internacional comercial e adicional, sem reposição, pela Argentina, em conformidade com a decisão do CMSE. Agora, nós vamos apresentar os resultados do balanço médio semanal, da semana operativa. Cabe destacar que a carga foi mais reduzida com relação às semanas anteriores, em função aqui da temperatura mais baixa e também do feriado ocorrido agora na segunda-feira, dia 2. O Sul, bastante recebedor, em torno aí de 4,8 GB, né? A gente recebendo da Argentina em torno de 1,3 GB. E aqui a exportação pelos bipolos reduzidos de acordo com a condição hidrológica. Passando agora para esses gráficos, né, resultados do balanço da programação semanal. Esses gráficos mostram as médias horárias da operação do sistema ao longo da semana operativa. Iniciando aqui pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, pode-se observar que no subsistema Sudeste houve uma exportação líquida, especialmente aqui na carga leve,
sendo a geração hidráulica, aqui em azul, foi a principal responsável por essa modulação. Já que no sul foi importador de energia em todos os patamares de carga, principalmente na carga leve e na carga média. A geração hidráulica foi utilizada apenas para a modulação da carga, conforme diretrizes do CMSE para a preservação dos níveis dos reservatórios. Indo agora para o submercado Nordeste, ele foi totalmente exportador de energia em todos os patamares de carga, destacando-se a predominância da geração eólica e também da geração hidráulica. Já o Norte, ele foi exportador de energia em todos os patamares e os principais recursos foram da geração hidráulica e também da geração eólica, da geração térmica, perdão. Bom, essa tabela, ela resume as titulações de geração térmica para a semana operativa, né? Cabe destacar aqui, 44% da geração térmica foi devido à ordem de mérito, né? Em segundo lugar, a inflexibilidade chegando em cerca de 34% do total, né? Nessa semana também operativa, nós geramos bastante por garantia energética, totalizando aqui 16%, né? O Unit Commitment foi associado à ordem de mérito também à garantia energética nos 4 subsistemas. E aqui finalizando a razão elétrica de Lormelo, o antigo Linhares, para atendimento à área Espírito Santo. Bom, aqui nós vamos apresentar de forma geral o CMO semi-horário, né? Onde apresentou maiores valores no período de ponta, variando de acordo aqui com a carga ao longo da semana. E aqui nos patamares de carga média e leve, os valores muito próximos aqui definidos pelo Decomp, né, chega aqui em torno de R$320 o megawatt-hora, ocorrendo valores mais elevados nos horários de maior carga. Tanto no sul quanto no sudeste. Indo aqui para no subsistema nordeste, os CMO são mais baixos, né, em comparação ao Decomp, havendo alguma modulação de acordo com a carga e a oferta da eólica. E já que os CMO do subsistema norte foram mais baixos em relação ao Decomp, devido à representação mais detalhada da rede. E fazendo uma análise mais detalhada, trouxemos o dia de hoje como exemplo, né, apresentando aqui o CMO, durante uma meia hora no patamar de carga média, aqui às 15h30, né? Então, destaca-se um CMO para o submercado aqui do Nordeste devido à maior disponibilidade de energia eólica. No submercado Sudeste e Centro-Oeste ocorreram CMOs mais elevados, aqui em torno da LT Brasília Sul Pirineus, em que o limite térmico foi alcançado. E, de forma a dispor estatisticamente todos os CMOs, nós utilizamos os gráficos de caixa ou block spot, né? Então, o block spot, ele é um gráfico que fornece uma indicação de todos os valores onde são distribuídos, né? Ele representa um sumário aqui na distribuição dos dados, considerando 5 estatísticas. O mínimo, representado aqui pelo primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil, e o máximo, como representado aqui na figura, né? E, adicionalmente, também são dispostos outliers tanto do lado inferior quanto do superior. Bom, aqui, para ficar um pouco mais ilustrado, no subsistema Sudeste, os outliers inferiores foram devido à limitação aqui do FNS mais FNESE, né? Já os CMOs nulos ocorreram entre 5h da manhã até as 13h30, devido à restrição aqui de Aimorés, limitada a 50 megawatts. E já os outliers superiores ocorreram no decorrer do dia, né, próximos à subestação de Pirineus, devido ao escoamento de energia da LT Brasília Sul Pirineus. Indo aqui para o subsistema sul, né, o CMO acompanha a demanda semi-horária, apresentando um pouco a dispersão, né, entre as barras. Então, não fica tão, né, não dá para ver tão bem. E também, assim como no sul, o Nordeste, os outliers de valor zerado, refere-se aqui ao conjunto Serra do Mel, né, devido ao limite de escoamento dessa energia. Já que no subsistema norte fica mais fácil, né, de visualizar,
né? Os outliers superiores ocorreram nos primeiros horários do dia, em função do limite do fluxo Manaus, né? E quanto aos block spot entre si, eles observam-se uma caixa mais definida, né? Fica mais claro de se ver devido à diferenciação entre CMO, né? Destacando as áreas de Manaus, Amapá, Maranhão e Pará. Bom, aqui vamos começar um conjunto de gráficos do balanço energético desde 1º de janeiro, para a gente poder fazer uma comparação, né? Então, o destaque aqui para a região sudeste é a contração da carga desde meados de março e a consequente redução da geração hidráulica, né? E aí vem a recuperação aqui gradual da carga desde junho, alcançando valores pré-pandemia. E o destaque maior é que nas últimas semanas já o aumento da geração térmica. Bom, indo para a região sul, né, ela foi totalmente importador no começo do ano, e aí em junho ela deu uma recuperada com relação aqui à geração hidráulica, porém nas últimas semanas essa geração reduziu em função das condições hidrológicas e o subsistema voltou a ser importador de energia. Indo aqui para o subsistema Nordeste, teve um perfil importador no primeiro quadrimestre. Desde junho, com o aumento da oferta eólica, o subsistema pôde contribuir para o fechamento aqui do balanço no SIM e com a exportação de energia, bem acentuado. E também aqui, na semana, também já com o aumento da geração térmica. E para finalizar, o Norte foi bastante exportador aqui no primeiro semestre, né, reduzindo aqui sua geração no segundo semestre em função aqui das condições hidrológicas. E por último, aqui nas últimas semanas, cabe destacar já o aumento gradativo da geração térmica. Muito obrigada, é com vocês, Zé Augusto. Carla, muito obrigado pela sua apresentação. Então, terminamos aqui agora todas as apresentações do dia. Vamos entrar no intervalo de 5 minutos. Voltaremos com as respostas às perguntas feitas agora nesse intervalo, nesse interim, no nosso chat. Obrigado. Boa tarde, retornando à última parte da nossa apresentação semanal, com as respostas às perguntas do último bloco. Primeiramente, me desculpando aqui com o Aguilar, na verdade eu chamei ele de Ferreira, mas é Ferrari, desculpe. Respondendo agora ao Bruno Belotti, boa tarde, não sei se foi comentado, mas poderiam falar um pouco sobre se houve alguma tentativa de negociação por parte do ONS para comandar um despacho por garantia energética na subestação na UTE Santa Cruz, apesar de ela ser GNL, não seria uma opção válida, uma vez que estão sendo despachadas térmicas de CVU próximo a R$900 o megawatt-hora. O CMO dessa semana será próximo a 600, enquanto Santa Cruz, o CVU é 146,33 centavos reais o megawatt-hora. Permanece desligada. Lembrando que ela não tem sido despachada com antecedência de 2 meses nos modelos energéticos. Então, Bruno, que eu diria assim, nós temos nada, a gente está avaliando todas as alternativas possíveis, mas nesse momento, a respeito disso, não temos nada a acrescentar. Tá? Bruno, continuando aqui, uma pergunta do Leandro Nassif. Os modelos, além de oferecerem uma resposta frágil em termos de otimização, apresentam agora a dificuldade de convergência. Por acaso, o CMCE está avaliando isso? O GT Modernização do Setor Elétrico irá se pronunciar? A CEPAMP está analisando esses problemas ou considera natural esse salto no CMO? Então, peço para você, Juliano, por favor. Oi, Zé, obrigado. Oi, Leandro, boa tarde, tudo bom? Você citou aí vários entes aí do setor elétrico, né? CMSE, CEPAMP, GT Modernização. Eu vou me deter e responder pelo que é de atribuição nossa aqui do ONS. Sobre a dificuldade de convergência, sim, acho que ficou claro na minha palavra inicial dessa dificuldade que a gente está enfrentando e que, infelizmente, é comum pelo esse momento crítico, esse ponto de operação e esses cenários críticos que a gente está passando e a gente vislumbra ainda que nas próximas semanas a gente ainda vai passar. Quando a gente percebe algum
algum problema ou algo que possa ser melhorado, a gente encaminha esses decks para a gerência nossa aqui do INS, a gerência de modelos, que faz a interface com o CEPEL para ver se a gente consegue, de repente, alguma evolução, alguma melhoria nesse sentido, tá? Então, é isso que eu posso responder sobre as citações que você fez. Valeu, Leandro, obrigado. Zé. Obrigado, Juliano. Em continuação aqui, tem uma pergunta da Gabriela Hadak. Boa tarde. Aproveitando o assunto da carga diária, tanto a API do ONS quanto os dados disponíveis em histórico da operação parecem estar desatualizados desde o dia 3/11. Por exemplo, nesse dia, a carga diária consta como 3.893 MWh para o SIM. Existe previsão de normalização desses sistemas? Obrigada. Veja, Gabriela, eu vou pedir que você remeta essa pergunta para a Central de Relacionamentos nossa, que é uma pergunta para pós, para nossas equipes de pós. Então, eu peço que você remeta essa sua pergunta para eles, ok? Obrigado. Em continuação, uma pergunta aqui do Lucas Calzani. Prezados, boa tarde. O intercâmbio internacional vem sendo utilizado de maneira regular como alternativa para minimização do uso dos reservatórios do Sul, conforme apresentado pelo ONS. Gostaria de saber de que maneira esse valor é representado nos modelos, uma vez que os registros de contrato de importação e exportação, registros CI e CE do DECOMP estão zerados. Grato, Lucas. Juliana, então você de novo, por favor. Obrigado. Obrigado, Zé. Oi, Lucas, boa tarde. Conforme você reparou, o intercâmbio internacional não forma preço, portanto, ele não é representado na cadeia de modelos, tá? Por isso que você viu que os respectivos campos estão zerados, tá? Então, não formam preço, portanto, não são representados na cadeia de modelos energéticos. É isso. Obrigado, Zé. Juliano, pode permanecer aí. Tem mais uma agora, do Rodolfo Lage. Boa tarde. Poderiam mostrar de novo, rapidamente, o breakdown das variáveis de influência do CMO para esta semana operativa? Perdi esta parte. Obrigado. Oi, Rodolfo, boa tarde. Na verdade, você não perdeu, eu não mostrei. Eu não mostrei porque nós não encerramos ainda as rodadas aí de sensibilidade, onde a gente mostra a análise de variação do CMO. A gente está finalizando nesse momento, e até o final do dia a gente vai publicar aí nos nossos relatórios, e ainda há tempo da gente colocar nessa apresentação, a gente coloca, se não, como eu falei, nos nossos relatórios, no sumário executivo e o relatório do PMO, a gente vai constar com essa informação para que fique aí para a devida consulta. Tá bom? Obrigado pela pergunta, Rodolfo. Zé. Obrigado, Juliano, mais uma vez. Agora, então, temos duas perguntas correlatas. Uma foi lá feita logo no início pelo Rafael Gonçalves. Prezados, boa tarde. O vertimento observado nos últimos dias no final da cascata do Iguaçu seria justificado pela necessidade de permanência de defluência para atendimento do Parque Cataratas do Iguaçu? E uma outra pergunta do Lucas Calzani. Prezados, boa tarde. Analisando o IPDO, essa semana notamos que houve vertimentos em algumas usinas do Sul. Gostaria de entender essa operação de vertimento, uma vez que a situação dos armazenamentos do subsistema já está preocupante. Grato, Lucas. Tiago, peço sua contribuição aqui, ajudando a responder essas perguntas, por favor. Obrigado, Zé. Pode deixar. Obrigado, Lucas. Obrigado, Rafael, pela pergunta de vocês. É um pouco diferente, é uma restrição também que ocorre, que aquelas usinas, especialmente lá o Rafael comentou sobre a restrição do parque, na verdade são restrições de vazões mínimas de efluentes nas próprias usinas da cascata. Essas vazões mínimas, elas são inferiores ao mínimo turbinável. Portanto, para que seja respeitada essa restrição ambiental e a gente consiga maximizar a preservação do nível dos reservatórios conforme foi autorizado pelo CMSE, a gente, para conseguir defluir esse montante que é a vazão mínima sanitária, a gente tem que usar o vertedouro, porque isso não é passível de ser turbinado, é um valor inferior à vazão mínima turbinada das máquinas dessas usinas. Por isso que, quando você verificar lá o IPDO, você vai verificar, quando você verificar o IPDO, você vai encontrar alguns valores baixos de vertimento, que são associados a essas vazões mínimas sanitárias.
Obrigado, Zé. Essa é a nossa resposta. Tiago, muito obrigado pela sua participação, obrigado. Então, ao término aqui de todas as perguntas respondidas, deixo o agradecimento a todos que participaram dessa nossa reunião. Também, se houver alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar, pode ser encaminhada para a nossa central de relacionamentos e estaremos aqui na próxima semana, no dia 13 de novembro, para mais uma reunião. Agradeço a todos, um bom fim de semana, obrigado.